Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de pré-algoritmos. Nessa aula vamos ver o conector lógico OR, que em C é representado por duas barras. Beleza, para trabalhar esse conceito vamos utilizar o seguinte exemplo. Escreva um programa que vai receber um preço de um ingresso, que no caso o preço do ingresso aqui é R$100. No entanto, se essa pessoa for um estudante ou idoso, o preço vai cair pela metade, ou seja, vai ficar R$50. Então a gente vai escrever um programa que vai ler dois números, que vai ter um desses valores, né? Esses dois números vão ter o valor 0 ou o valor 1, indicando se a pessoa é estudante ou um idoso. Então o valor 0 significa não, então ele não é um estudante ou não é um idoso. E o valor 1 significa sim, então ele é um estudante ou ele é um idoso. E ao final o programa deve imprimir o preço do ingresso. Beleza, aqui a gente tem um exemplo, temos aqui o que o usuário informou para as duas opções. Então a primeira opção é se ele é um estudante, então ele colocou um aqui, isso quer dizer que sim, ele é um estudante. A segunda pergunta é se ele é um idoso, ele colocou 0, então ele não é um idoso. Mas como ele é um estudante, e se a pessoa, né, é um estudante ou um idoso, o preço cai pela metade. Então se é 100, o preço do ingresso fica R$50. Vamos começar a escrita do nosso programa. Então a gente começa um programa incluindo a biblioteca para ler informações do teclado e gerar dados na tela. A biblioteca stdio.h. Aqui vamos fazer int main. Beleza, agora a gente vai pensar no nosso programa. Então nosso programa a gente sempre divide, né, em entrada, processamento e saída. Então, o que a gente vai precisar receber do usuário? A gente vai precisar receber dois números correspondentes a duas perguntas. O primeiro número é correspondente à pergunta se ele é um estudante e o segundo número é correspondente à pergunta se ele é um idoso. Então, essas perguntas ele vai responder com valor 0 ou 1. 0 significa que ele não é aquilo que foi perguntado e 1 significa que ele é. Então, como entrada, a gente vai precisar de duas variáveis. Então, vou colocar aqui estudante e idoso, para representar se ele é um estudante ou um idoso. Então, vamos pedir a ele aqui para informar esses valores. Então, vou colocar aqui, você é um estudante, perguntando aqui se ele é um estudante. Beleza, vamos ler aqui a resposta dele. E o que ele responder, como a gente está lendo inteiro, né, %d, e o que ele responder vai para variável estudante. Beleza, qual vai ser a próxima pergunta? A próxima pergunta a gente vai perguntar, né? Você é um idoso? Beleza, ele também vai responder com um número. Então a gente vai receber esse número inteiro correspondente à resposta. Como é o nome inteiro, né? %d, e o que o usuário digitar vai para a variável idoso. Agora a gente vai fazer a análise. Se ele for um estudante ou se ele for um idoso, ele vai pagar R$50. Caso contrário, ele vai pagar R$100. Então vamos colocar aqui o se, que é o nosso if. Então vamos perguntar estudante igual a 1. Então, se eu pergunto estudante igual a 1, 1 quer dizer que ele é um estudante. Então, se ele for um estudante ou se ele for um idoso, então idoso igual a 1. Então, se ele respondeu sim para a pergunta estudante e também respondeu sim para a pergunta idoso, então a gente vai imprimir aqui que ele vai pegar a metade. Então, a metade de 100, no caso, seria R$50. Beleza, caso contrário, se ele não for nem estudante nem idoso, a gente vai imprimir aqui que ele vai pagar o valor cheio, ou seja, o valor de R$100. Beleza, vamos executar o nosso programa para ver como ele está se comportando. Então, executando, que foi criada as duas variáveis, o estudante, que tem o valor 0, e idoso, que tem o valor 0, que foi uma atribuição do próprio compilador.
Então vamos fazer a pergunta agora. Você é um estudante? Então se eu colocar um aqui, eu estou dizendo que ele é um estudante. Se eu colocar um 0, eu estou dizendo que ele não é um estudante. Então vou colocar 1. Beleza. Quando a gente executar aqui, vamos ver ó, que o estudante recebeu um valor 1. Então vamos perguntar agora. Você é um idoso? Então aqui se eu colocar 1, ele é um idoso. Se eu colocar 0, ele não é um idoso. Eu vou colocar um 0. Beleza. Então idoso ó, ficou com valor 0. Então estamos nos perguntando, né? Aqui no caso, estudante é igual a 1, ou seja, ele respondeu sim para estudante, respondeu. Então, como a gente está utilizando aqui o conector OU, se isso daqui que está do lado esquerdo, se essa pergunta ou a pergunta que está do lado direito for verdadeira, ele já entra. Como no caso o estudante é a pessoa, né? Um estudante, então ele já vai pagar aqui R$50. Mas vamos analisar a pergunta idoso. Então, idoso tem o valor 0. 0 é igual a 1. Está perguntando se 0 é igual a 1. Não. Como deu verdadeiro aqui no caso do estudante, porque estudante é igual a 1, então ele vai entrar e vai dizer que essa pessoa vai pagar R$50. Vamos executar mais uma vez. Primeira pergunta, você é estudante? Eu vou colocar que não. Segunda pergunta, você é um idoso? Vou colocar que sim. Então, idoso aqui recebeu o valor 1. Então, aqui a gente vai se perguntar, né? Estudante é igual a 1, ou seja, ele respondeu sim para estudante. No caso, estudante aqui é igual a 0. Então, isso daqui é falso. E a gente vai se perguntar, idoso, a variável idoso tem o valor 1? Sim, a variável idoso tem o valor 1. Então, a gente vai entrar e vai imprimir que ele vai pagar R$50. Por quê? Porque ele é um idoso. Vamos executar mais uma vez. Vamos executar. Você é um estudante? Eu vou colocar que não. Vai perguntar também. Você é um idoso? Também vou colocar que não. Então vai perguntar aqui. Ele respondeu verdade, ou seja, sim para a pergunta. Você é estudante? Então no caso aqui a gente está perguntando. Estudante é igual a 1. Estudante tem um valor 0. Então não é. A gente vai agora para o outro lado. Idoso é igual a 1. Não, o usuário também não é o idoso. Como deu falso para a esquerda e também para a direita, ele não vai entrar nesse if aqui e vai executar o else e vai dizer que ele vai pagar R$100, porque essa pessoa nem é um estudante e nem é um idoso. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.